Vamos então aqui ao conto 16 do livro Várias Histórias do Machado de Assis, se chama O Cônego ou Metafísica do Estilo. Aqui um conto que vai começar com uma melodia, a melodia de Judá, porque qual é o problema? Nós vamos ter um personagem aqui, o Cônego Matias. Na verdade, estamos na cabeça do Cônego Matias, e aí na cabeça dele tem um adjetivo e um substantivo que estão se procurando. E a gente vai ver essa metafísica, essa metalinguagem que vai aparecer aqui, tá? Então, reparem, começa com essa melodia de Judá. Vem do Líbano, esposa minha, vem do Líbano, vem. Era assim, com essa melodia do velho drama de Judá, que procuravam um ao outro na cabeça do Cônego Matias, um substantivo e um adjetivo. Então, reparem que o conto começa e o narrador agora vai acabar se reportando ao leitor. Não me interrompas, leitor precipitado. Sei que não acreditas em nada do que eu vou dizer. Por quê? Porque ele vai agora ter toda uma tese, esse narrador em terceira pessoa, sobre uma metafísica do estilo. E ele até chama nós, leitores, né, de pessoas de pouca fé. Só que ele diz o seguinte, olha lá, por volta do ano de 2222, o que ele vai nos contar aqui, esse narrador, vai merecer certo louvor, porque vai acabar sendo traduzido em todas as línguas. Reparem, os governos decretarão que ela seja ensinada nos ginásios e liceus, as filosofias queimarão todas as doutrinas anteriores, ainda as mais definitivas, e abraçarão esta psicologia nova, única, verdadeira, e tudo estará acabado. Até lá eu passarei por tonto, como se vai ver. Bom, então a gente vai entrar agora na vida do Cônego Matias, porque o narrador basicamente ele está tentando colocar a sua teoria, baseado, enfim, na vida desse Cônego Matias aí. Quem é que é o Matias? Cônego honorário, pregador efetivo, estava compondo um sermão quando começou o idílio psíquico. Tem 40 anos esse nosso Cônego Matias. Bom, qual é o problema? Vieram encomendar-lhe o sermão para uma certa festa próxima. Esse Cônego Matias, o personagem, ele acabou recebendo uma encomenda. Ou seja, Cônego, é possível fazer um sermão para uma festa? No início, ele meio que recusa, só que acabam insistindo e ele acaba aceitando. E aí agora está todo mundo feliz ali, né? Porque o Cônego Matias acabou aceitando fazer esse sermão para a festa, e chegaram a anunciar até nos jornais essa festa, reparem, né, com a declaração de que pregava ao Evangelho o Cônego Matias, um dos ornamentos do clero brasileiro. Bom, aí o Matias, né, com o ego mais inflado, agora ele começa a escrever o sermão dele, e reparem, começou de má vontade, mas no fim de alguns minutos já trabalhava com amor. Matias vai escrevendo, ora devagar, ora depressa. Só que, de repente, indo escrever um adjetivo, e aqui está um grande problema, porque ele já tem um substantivo escrito, a gente não sabe qual, mas ele está esperando um adjetivo perfeito para o casamento. De repente, indo escrever um adjetivo, suspende-se. Escreve outro adjetivo e risca ele, mais outro que não tem melhor fortuna, melhor sorte. Bom, então qual é o problema agora? O Cônego Matias não consegue achar o adjetivo perfeito para um substantivo. Então a gente está no centro dessa questão agora. Aqui é o centro do idílio. Subamos a cabeça do cônego, ou seja, novamente a gente vai ter agora uma conversa com o leitor, e o que o narrador está nos dizendo? Vamos subir na cabeça do cônego para tentar entender, né, essa procura aí, tá? Upa, subimos na cabeça do cônego, né? Upa, cá estamos. Custou-te não, leitor amigo? Certo? Bom, agora na cabeça do cônego nós temos o quê? Temos a escolha um ou outro dos hemisférios cerebrais, ou a gente vai para o hemisfério da esquerda ou para a direita. Mas vamos por este, diz o narrador, que é por onde nascem os substantivos. Ou seja, vamos à direita, que é onde nascem os substantivos. Por quê? Porque os adjetivos nascem no hemisfério da esquerda. Sim, meu senhor. É como se, basicamente, alguém dissesse, né, um leitor dissesse, não, mas não é possível. E aí o que o narrador vai dizer? Sim, meu senhor. Os adjetivos nascem de um lado e os substantivos nascem de outro lado. E toda a sorte de vocábulos está assim dividida por motivo de diferença sexual. Entendam agora, né, a teoria ali, né, que as palavras têm sexo. Ou seja, as palavras estão divididas por
motivo de diferença sexual. E qual é o problema aqui? O narrador vai inserir uma voz meio apavorada de uma leitora quando falou a questão sexual, né? Aí, sexual? E o narrador diz, sim, minha senhora, sexual. As palavras têm sexo. E o que o narrador diz? Estou acabando a minha grande memória psicoléxico-lógica em que exponho e demonstro esta descoberta. A descoberta que as palavras têm sexo. E claro, né, que vem de novo a inserção da fala de um leitor ali apavorado, né? Mas então, as palavras amam-se umas às outras? Sim, amam-se umas às outras. E se casam. E o casamento delas é o que chamamos estilo. Senhora minha, confesse para mim que não entendeu nada. Confesso que não, pois entre aqui também na cabeça do cônego. Estão justamente a suspirar deste lado. Sabe quem é que suspira? É o substantivo de há pouco, o tal que o cônego escreveu no papel quando suspendeu a pena. Chama esse substantivo por certo adjetivo, mas não aparece. Então, aqui, né, a gente tem a explicação do que seria o chamado estilo, quando as palavras se amam, se procuram e se casam perfeitamente. E reparem como tem essa interação com o público leitor, sabe, não acreditando, enfim, né? E claro que o narrador está nos dizendo, né? Então, vem junto, vamos aqui analisar a cabeça, né, do Cônego Dias, onde estão nascendo as ideias, as palavras e tudo mais, né? Então a gente está aqui, lembrando, né, num grande problema. Existe um substantivo já posto, mas está faltando o adjetivo perfeito. E o que faz o Cônego Matias, basicamente, para ter uma inspiração? Ele vai puxando novamente aquele verso do Cântico dos Cânticos lá, né? Vem do Líbano, vem. E por que ele está puxando esse verso do Cântico dos Cânticos? Porque a gente está na cabeça de um ser religioso, por isso a linguagem que ele puxa e a que ele quer ter inspiração é a linguagem das escrituras, né? Porque até o narrador disse, se fosse poeta, será, a linguagem seria de Shakespeare, de Romeu, enfim, né? Bom, a gente volta aqui ao problema, né? A gente tem um substantivo procurando um adjetivo perfeito para fazer o casamento, as palavras se amando e se casando e constituindo o que a gente chama estilo, tá? E agora a gente vai ter, né, pessoal, uma nomeação dessas palavras, né? Ou seja, a gente vai ter nomeação do que é o substantivo, o que é o adjetivo. Silvio chama por Sílvia, ou seja, Silvio é o substantivo que está chamando por um adjetivo que vai ser a Sílvia. Escutai, ao longe parece que suspira também alguma pessoa. É Sílvia que chama por Silvio. Ouvem-se agora e procuram-se. Bom, o substantivo ele chama de Silvio, o adjetivo de Sílvia, tá? E estão se paquerando, estão meio distantes ainda, né? Mas daqui a pouco vai acontecer o casamento perfeito, tá? O que diz o narrador? Não percamos de vista o ardente Silvio, o substantivo que está ardendo, que está atrás desse adjetivo, né? Que lá vai, que desce e sobe, escorrega, salta, ou seja, o substantivo à procura do adjetivo. Essa é a metafísica do estilo, né? E claro que o Silvio está passando por ali e vão surgir vários outros adjetivos, mas não há o casamento. E Silvio vai andando à procura da única, da pessoa certa, né? Do casamento perfeito. Silvio não pede um amor qualquer. Ou seja, não pede qualquer adjetivo, adventício ou anônimo. Ele pede um certo amor nomeado e predestinado, aquele que se casa perfeito, que a gente diz que é o estilo, né? A união perfeita. Bom, o que vai fazer o cônego agora? O cônego, como não está vindo, ele se levanta, vai à janela, vai espairecer um pouco, né? Enfim, para ver se daqui a pouco vem uma inspiração, né? E quando o cônego se levanta, o narrador diz para o leitor não se assustar. Ó, agora não te assuste, leitor, não é nada. É o cônego que se levanta, que vai à janela, encosta-se a espairecer do esforço. Lá ele olha, lá esquece o sermão e o resto. Mas aquela ideia, né, de que a gente está até olhando para outras coisas, para a janela, para a rua e tudo mais, né? Mas na cabeça ainda está aquela construção do sermão. O cônego Matias fica feliz, né, porque ele agora não está pensando tanto no sermão, né? Não lhe lembra mais nem Silvio, nem Sílvia. Mas na cabeça dele, sem ele saber, né, Silvio e Sílvia é que se lembram de si. Bom, enquanto o cônego cuida de coisas estranhas, eles, Silvio e Sílvia, prosseguem em busca um do outro sem que ele saiba nem suspeite de nada.
Ou seja, né, como se o Cônigo se esquecesse da escrita, mas ainda o cérebro está dele a funcionar, o substantivo procurando o adjetivo, tá? E agora a gente vai passar do que a gente chama, né, da consciência para a inconsciência, onde a gente vai para a chamada confusão de ideias, né? E o diz o narrador que foi para esse lugar, para a inconsciência, que o adjetivo e o substantivo foram, tá? E lembrando, né, quase como personagens alegóricos aqui. Aqui caíram eles, substantivo e adjetivo, no lado da inconsciência, à procura um do outro, chamando e suspirando. Dê-me a leitor a mão, agarre-se o leitor a mim, e escorreguemos também para o lado da inconsciência, tá? E claro, né, que ele vai dizer que ali vão surgindo muitas ideias, grávidas de ideias e tudo mais, né? E até que o Cônigo volta, se senta e vai escrever o sermão. Releu o que escreveu já, para continuar. Pega da pena, molha na tinta, desce ao papel, a ver que adjetivo ele há de anexar ao substantivo. Justamente agora que os dois cobiçosos estão mais perto um do outro. Sabe quando está chegando já, quando está começando a ver que está vindo, né, aquele adjetivo que tu quer colocar. E eles se acham. Amam-se e procuram-se e acham-se. Enfim, Silvio achou Silvia. Unem-se, entrelaçam os braços e regressam palpitando da inconsciência para a consciência. Muito bem. E aí ocorre o casamento, um casamento basicamente, né, entre substantivo e adjetivo, um casamento em termos quase religiosos, né, litúrgicos. O Cônigo fica feliz porque conseguiu então, né, fazer o sermão ali, e claro que o rosto do Cônigo Matias se ilumina. A pena, cheia de comoção e respeito, completa o substantivo com o adjetivo. Agora Silvia caminhará ao pé de Silvio no sermão que o Cônigo vai pregar um dia destes. E irão juntinhos ao prelo, se ele corrigir os seus escritos, o que não se sabe. Bom, então aqui, realmente, né, Silvio e Silvia vão ser falados no sermão, né, enfim, o Cônigo Matias vai fazer o sermão usando esse casamento perfeito que ele conseguiu no seu estilo aqui, né? E também fica aquela ideia, né? O que não sabemos ainda, né? Se ele vai depois publicar esses sermões no futuro, coisa que, por exemplo, o padre Antônio Vieira, lá na época do Barroco, fez, né? Então, lembrar que a questão da metalinguagem marca processo de escrita do Cônigo Matias, né? Dentro de uma teoria meio peculiar, né? Que é essa questão toda da metafísica do estilo.